Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Tribunal do Fórum Federal de Chicago era vasto e silencioso, exceto pelo farfalhar dos papéis e o estalo seco do martelo do juiz. A luz do sol de inverno filtrava-se pelas grandes janelas, lançando raios dourados sobre as paredes de madeira polida. Jornalistas e funcionários do tribunal prendiam a respiração, cientes de que o julgamento daquele dia seria histórico. A juíza Elizabeth Carter, na Casa dos 50, conhecida por sua integridade e rigor, estava sentada atrás de sua mesa, seu olhar penetrante examinando cada detalhe da sala. Seus cabelos castanhos grisalhos estavam presos em um coque apertado, seu terno preto impecável, um símbolo de sua autoridade inabalável. No entanto, por dentro, um turbilhão de emoções a sacudia. Quando a advogada de defesa entrou na sala, ela sentiu um choque profundo. As feições do homem, familiares porém marcadas pelos anos, lembravam-na de um passado que ela julgava perdido para sempre. Daniel Whitman, seu amigo de infância, aquele com quem compartilhara risos, segredos e sonhos nas ruas de Chicago, agora estava diante dela, impecavelmente vestido, confiante, mas com um lampejo de nervosismo nos olhos. Elizabeth sentiu o coração acelerar. Ela conhecia Daniel desde os 8 anos de idade. A amizade deles era profunda, sincera, construída sobre absoluta confiança. Mas a vida os separou abruptamente, e ela jamais imaginara vê-lo novamente, muito menos em um tribunal, cercado por testemunhas e câmeras. Vê-lo ali, naquele contexto, era ao mesmo tempo surreal e perturbador. Ela respirou fundo, lembrando-se do motivo pelo qual se tornara juíza, para fazer justiça, proteger os inocentes e defender a verdade. No entanto, a presença de Daniel a incomodava. Ela precisava manter-se imparcial, mas uma parte dela queria descobrir o que o trouxera até ali. Seria ele culpado? Ou vítima de uma conspiração maior? Naquele exato momento, Elizabeth compreendeu que aquele julgamento não era apenas uma questão de leis e números, era uma ligação entre o passado e o presente, um encontro inesperado que poderia mudar a vida de duas almas outrora unidas. E no fundo, ela sabia que o que estava prestes a descobrir nas próximas horas chocaria o mundo inteiro. O tribunal ficou em silêncio após o farfalhar dos papéis e os murmúrios dos assistentes. A juíza Elizabeth Carter observou Daniel Whitman dar um passo à frente para apresentar sua defesa. Cada gesto, cada palavra proferida parecia medir a distância que crescerá entre eles ao longo de 20 anos, mas a familiaridade de seu olhar a atingiu como um raio. Daniel falou com confiança, sua voz clara preenchendo a sala. Meritíssimo, declaro-me inocente. As palavras eram simples, mas carregavam um peso enorme. Elizabeth sentiu o coração apertar. O Daniel que ela conhecia ainda estava lá, escondido por trás daquele advogado meticuloso e cauteloso. Ela reviveu a infância deles, os verões passados correndo pelos parques de Chicago, as risadas ecoando pelos becos do bairro. Como a vida pôde tê-los trazido até ali, separados pelo destino, mas reunidos por um julgamento que poderia mudar a vida de ambos. À medida que as provas eram apresentadas, Elizabeth percebeu algo estranho. Os documentos pareciam sólidos à primeira vista, mas algumas assinaturas não correspondiam e algumas datas pareciam ter sido adulteradas. As testemunhas de acusação demonstraram hesitação ao serem interrogadas. Seu instinto de juíza lhe dizia que aquele caso não era o que parecia. Durante o intervalo da manhã, Elizabeth pediu a Daniel que a acompanhasse a uma sala lateral. Os corredores do tribunal, geralmente silenciosos, estavam agora repletos de sussurros e passos apressados. Quando ficaram a sós, Daniel olhou para ela com uma mistura de gratidão e preocupação. Elizabeth, eu nunca quis que você me visse aqui assim, disse ele em voz baixa, quase trêmula. Mas eu juro, sou inocente. Alguém quer me incriminar? Elizabeth sentiu uma onda de determinação a invadir. Ela conhecia Daniel desde criança e sabia enxergar a verdade em seus olhos. Respirou fundo e jurou silenciosamente descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ao retornarem ao tribunal, Elizabeth sabia que este julgamento seria diferente. Ela não só precisava buscar justiça, como também proteger uma amiga de infância que havia sido injustamente acusada. E sentia com uma certeza arrepiante que o que estava prestes a descobrir chocaria todo o tribunal, e talvez o mundo inteiro. Após o intervalo, Elizabeth não conseguia tirar a imagem de Daniel da cabeça. Cada gesto, cada palavra que ele proferia no banco dos advogados parecia confirmar o que ela suspeitava: ele não era culpado. Mas e se não fosse ele? Quem tivesse orquestrado essa armadilha?
Numa pequena sala lateral, longe de olhares curiosos e câmeras, Elizabeth arriscou. Pediu a Daniel que lhe contasse toda a história, em detalhes. Os corredores do tribunal estavam silenciosos, quase conspiratórios, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Daniel fechou os olhos, respirou fundo e começou. Tudo começou há 2 anos. Depois de lançar minha startup, eu estava prestes a assinar um contrato enorme com a multinacional Harper Stone. Mas um executivo sênior, Gavin Stone, com inveja do meu sucesso e assustado com minhas ideias, começou a me monitorar. Ele queria me destruir antes que eu me tornasse uma ameaça para ele. Elizabeth ouviu atentamente, cada palavra pesando em seu coração. Daniel prosseguiu. Falsificaram documentos, inventaram testemunhas e construíram um caso contra mim. Nunca cometi essas fraudes, mas tudo parece estar contra mim. Se eu perder este julgamento, perco tudo, minha carreira, minha reputação, talvez até minha liberdade. O sangue de Elizabeth gelou. Ela sabia que manipulação e corrupção existiam, mas ver sua amiga de infância presa daquela maneira a encheu de uma fúria silenciosa. Seu papel como juíza exigia que ela permanecesse neutra, mas sua consciência exigia justiça. Ela tomou uma decisão ousada. Usando seus contatos no tribunal e no mundo jurídico, Elizabeth iniciou uma investigação discreta. Passou horas examinando documentos, comparando assinaturas e interrogando sorrateiramente testemunhas que pareciam hesitantes ou intimidadas. Cada descoberta confirmou uma verdade arrepiante. Gavin Stone e seus cúmplices haviam orquestrado um plano elaborado para arruinar Daniel e roubar suas inovações. Elizabeth sentiu uma nova determinação se formar dentro de si. Este julgamento não era mais apenas uma questão legal, era uma questão de vida ou morte profissional para seu amigo. E ela sabia que se quisesse salvá-lo, teria que jogar um jogo perigoso. Usar suas habilidades, sua posição e sua inteligência para expor a conspiração sem colocar Daniel em perigo. Ela respirou fundo pela última vez, olhou Daniel nos olhos e sussurrou para ele. Vamos provar sua inocência. E eles não sairão impunes. Naquele momento, Elizabeth soube que a batalha estava apenas começando. As revelações que se seguiriam seriam explosivas e, quando viessem à tona, chocariam não apenas o tribunal, mas o mundo inteiro. O julgamento havia sido retomado 1 hora antes, mas a atmosfera no tribunal estava tensa. Jornalistas, pressentindo que algo estava prestes a acontecer, anotavam cada palavra, enquanto os espectadores prendiam a respiração. Elizabeth Carter, atrás de sua mesa de juíza, observava atentamente cada gesto, cada reação. Daniel Whitman, sentado à mesa da defesa, tentou manter a calma, mas suas mãos denunciavam o nervosismo. Ele sabia que sua vida estava por um fio e que o menor erro poderia ser fatal. Então Elizabeth fez algo ousado. Ela pediu ao tribunal que admitisse documentos confidenciais que havia obtido por meio de contatos de confiança, provas que nem o promotor nem os acusadores tinham visto. Os documentos foram colocados na mesa da promotoria e murmúrios irromperam no tribunal. Meritíssimo, protestou Gavin Stone, o CEO acusador, com voz gélida, como esses documentos foram obtidos. Elizabeth ergueu o olhar calmamente, com um tom firme. Estes documentos demonstram que certas assinaturas e transações foram falsificadas. Temos provas de que essas acusações foram fabricadas com a intenção de prejudicar o Sr. Whitman. O murmúrio transformou-se num rugido. As testemunhas de acusação pareceram subitamente hesitantes, algumas trocaram olhares nervosos e a tensão aumentou a um nível quase palpável. Daniel, incrédulo, mas aliviado, sentiu o coração acelerar. As provas revelavam claramente que Gavin Stone e seus cúmplices haviam orquestrado todo o caso para roubar as invenções e patentes de Daniel. Elizabeth não parou por aí. Ela chamou uma testemunha-chave, uma ex-funcionária da Harper Stone, que concordou em falar após semanas de ameaças e intimidações. A testemunha, trêmula mas resoluta, confirmou que Gavin Stone havia orquestrado todo o plano. As câmeras captaram cada palavra, e logo todo o tribunal estava atento a cada detalhe. Gavin Stone empalideceu. Tentou responder, mas Elizabeth, com calma e autoridade, não o deixou interromper. A justiça não pode ser impedida pelo medo ou pela corrupção, declarou ela. A verdade deve ser revelada. Ao final da audiência, o promotor principal foi forçado a admitir que as provas haviam sido manipuladas e os depoimentos falsificados. Prisões e investigações foram ordenadas imediatamente. Jornalistas correram para noticiar o escândalo, e a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Daniel, finalmente livre do jugo da acusação injusta, levantou-se e encontrou o olhar de Elizabeth. Nenhuma palavra foi necessária. O passado, com suas feridas e separações,
pareceu se dissolver repentinamente. Mas as revelações não terminariam aí. O mundo inteiro estava prestes a descobrir até onde a corrupção podia chegar, e como a justiça podia destruí-la. O silêncio voltou a reinar no tribunal após as últimas revelações. As câmeras haviam registrado tudo, os documentos falsificados, os depoimentos corrompidos e a confissão da testemunha-chave. O público estava em choque, e os jornalistas já comentavam em voz baixa que este julgamento ganharia manchetes nacionais. Elizabeth Carter, sentada atrás de sua mesa, observou Daniel Whitman se levantar. Ele não era mais o homem tímido que ela conhecera na infância. Seus ombros, retos e confiantes, carregavam a gravidade de um homem que quase perderá tudo, mas que acabará de retomar o controle de sua vida. Ela sentiu um orgulho discreto, misturado a uma emoção que não sentia há anos. Quando ficaram sozinhos no saguão do tribunal, a multidão e os jornalistas pareciam ter desaparecido. As paredes ecoavam apenas com seus passos e respirações. Daniel olhou para ela com uma mistura de gratidão e nostalgia. Elizabeth, eu não sei como te agradecer, murmurou ele com a voz embargada pela emoção. Sem você, eu nunca teria tido uma chance. Elizabeth sorriu levemente, seus olhos brilhando com um brilho raro. Você não precisava que eu o salvasse, Daniel. Você sempre teve essa força. Eu apenas me certifiquei de que o mundo também a visse. Eles conversaram por um longo tempo, relembrando memórias da infância, anos perdidos e os sonhos que haviam deixado para trás. A confiança e a amizade, intactas apesar do tempo e das dificuldades, foram fortalecidas como nunca. Nos dias que se seguiram, os meios de comunicação divulgaram a história da conspiração orquestrada por Gavin Stone e seus cúmplices. As prisões e investigações continuaram, mas Daniel finalmente pôde respirar aliviado. Sua reputação, antes ameaçada, foi restaurada e sua carreira floresceu graças às suas invenções e integridade. Elizabeth, por sua vez, foi aclamada por sua coragem e imparcialidade, e seu nome tornou-se um símbolo de justiça e verdade. Mas o que mais importava para ela não era a glória, era saber que havia encontrado uma querida amiga e que a justiça havia sido feita. Ao saírem juntos do tribunal, Daniel e Elizabeth contemplaram o céu invernal de Chicago, banhado pela luz do sol poente. Depois de todos esses anos de separação, medo e manipulação, eles sabiam que essa provação não só os havia aproximado ainda mais, como também provara que a verdade, não importa os obstáculos, sempre triunfa no final. O mundo ficou chocado com o que viu, mas para Daniel e Elizabeth, foi o início de um novo capítulo, um capítulo de confiança, lealdade e esperança renovada.